Vamos ao episódio 19 dos Desabafos de Psicólogos e hoje vamos falar sobre 3 consequências de seres uma psicóloga sem suporte, mesmo que não te consigas aperceber. Começo já com uma pergunta muito simples. Quando tu tens uma dúvida clínica genuína, uma daquelas que fica, estás a ver, depois da consulta, e não te larga, fica ali a remoer na tua cabeça, a quem é que tu ligas? Quem é a pessoa com quem podes dizer, sem filtro, genuinamente, não sei o que fazer neste caso ou nesta situação? Acho que me perdi nesta sessão. Estou a sentir que não estou a ajudar este paciente e não sei porquê. Se a resposta foi rápida, ótimo. Mas se ficaste uns segundos em silêncio a pensar, ou se a resposta honesta foi ninguém, então este episódio é mesmo para ti. Porque trabalhar sozinha não é só uma escolha de estilo de vida. Pode estar a custar-te mais do que imaginas. Na clínica, no bem-estar e na longevidade da tua carreira. Fica aqui depois do genérico para falarmos sobre isso. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Como te disse, neste episódio de podcast dos Desabafos de Psicólogos, nós vamos falar de 3 consequências de seres uma psicóloga sem suporte. Vou já começar com a primeira. Consequência número 1. A dúvida que não tem onde pousar. Imagina que tu és uma árvore, que tu tens folhas, como agora estamos no verão, mas em breve entraremos na época do outono, e cada folha que cai é uma dúvida tua. E a minha pergunta que eu te fiz antes do genérico foi: quando essa folha cai, está lá alguém por baixo que recolhe a folha ou a folha fica ao vento e vai parar algures, não sabemos bem onde, ou vai se deteriorar na relva? Pois, então, esta primeira consequência é a mais silenciosa de todas. É a dúvida clínica que não tem onde ir. É como a história da folha que fica ao vento. Todos os dias, tu, na tua clínica, tomas dezenas de decisões. Por exemplo, como estruturar uma consulta, o que responder quando o paciente se surpreende, se aquele comportamento é de evitamento ou resistência ao que tu estás, às tuas perguntas na sessão, ou se é sinal de algo mais. Se estás a ir rápido demais ou devagar demais, imagina a tua cabeça cheia de setas e pontos de interrogação ali enquanto tu estás na consulta. E quando não há ninguém com quem pensar este conteúdo todo em voz alta, a dúvida fica dentro de ti. Ou então como aquelas folhas que caem e são levadas ao vento. E acabam por se acumular. E começa-se a transformar em algo diferente. Aquilo que eu chamo insegurança crónica. Sim, ouviste bem. É uma insegurança aqui, é uma pitadinha aqui, uma pitada além. Estás a ver como os orégãos quando tu pões na salada? Vai um bocadito aqui, um bocadito além, tal, 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 mas tudo junto transforma-se em algo nesta insegurança crónica. E não é que tu não saibas, que tu não tenhas competências, é que nunca tiveste um espaço seguro para confirmar que tu sabes. Às vezes eu noto nas minhas supervisandas. Às vezes nem é bem aquela dúvida de que estão a fazer mal ou que não sabem se estão. Pronto,
que não sabem o que fazer. Pode acontecer, óbvio, mas às vezes até é uma confirmação que elas procuram que estão a fazer bem. E há uma diferença enorme entre as duas coisas, não é? Então, há uma diferença entre, como eu estava a dizer, não saber ou não ter um espaço para confirmar que tu sabes. Uma psicóloga que trabalha sozinha, by herself, durante anos, imaginem isto, não é? Como um processo cumulativo, não cresce menos por falta de conhecimento. Ela cresce menos porque não tem feedback. E nós sabemos que o feedback sobre qualquer competência que seja ela, não só como psicóloga clínica, imaginem se vocês a cozinhar, a fazer um bolo de chocolate. Vocês fazem o bolo de chocolate sozinhos, experimentam a receita, metem ao forno e só depois, quando forem provar o bolo, é que vão perceber se ele está bom ou não. Eventualmente, quando os vossos convidados provarem o bolo, é que vão ter um feedback. Mas imaginem cozinhar um bolo de chocolate e ter alguém do vosso lado para confirmar que estão a fazer todos os passos com a lógica certa e com o método certo, sequência certa e com o método certo. De certeza que vocês, quando colocarem aliás, tirarem o bolo do forno, têm muito mais segurança para o levar aos vossos convidados. Ora, aqui é isto que eu vos estou aqui a falar. Porque assim, em termos do raciocínio clínico, é preciso, às vezes, falá-lo em voz alta. É preciso questioná-lo, é preciso refiná-lo. E sozinha, isso acontece somente dentro da tua cabeça. Então, esta primeira consequência, a dúvida que não têm onde pousar, é já para vocês ficarem com ela registada. Segundo, a segunda consequência é a sobrecarga que não tem nome. O que é que eu quero dizer com isto? Esta é aquela consequência que drena a tua energia, psicóloga. Porque há um peso específico em ser a única pessoa que sabe o que se passa dentro de cada caso que acompanhas. Óbvio que nós temos direito ao sigilo, aliás, temos o dever do sigilo profissional. Eu não estou a pôr isso em causa porque eu sou a primeira a falar sobre o código de ética e deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Mas se vocês, por exemplo, quando passam consentimento informado ao vosso paciente e tiverem lá a cláusulazinha, se ele autoriza que, de forma anónima, respeitando sempre o anonimato, o caso possa ser discutido em supervisão, vocês podem, de facto, transportar o caso para um espaço seguro com outras psicólogas que têm também o dever de ética do sigilo. Então, estava a dizer que tu carregas então aquele caso, aquele e outros tantos. E aqui não é o peso do trabalho que eu te estou a falar, é o facto de te sentires isolado emocionalmente, ou tu achas que os casos clínicos que tu atendes não fazem moça em ti, não têm repercussões. Se fosse um robô, claro que não te aqueciam nem te arrefeciam, ou se não tivesse a capacidade de empatia. Mas como tu és psicóloga, claro, tu tens essa capacidade aflorada. Obviamente que aquilo tem uma consequência em ti. Então, quando atendes uma história difícil, uma situação de risco, um caso que te toca de formas que não consegues explicar facilmente, e depois fechas a porta do consultório e passas à próxima consulta, esse peso não desaparece, ele tem que ir para algum lado, ok? E durante muito tempo, tu vais atendendo e achas que estás bem e levas isso como uma prática perfeitamente normal. Atendes vários casos, sais da clínica, voltas no dia seguinte ou voltas na semana seguinte, consoante as tuas horas de atendimento, ou no hospital, seja, ou na escola, porque é isso que faz parte da nossa profissão, não é? E nós achamos que aguentar tudo em silêncio é um sinal de profissionalismo.
mas eu digo que não é. E o preço de não teres um espaço de pares ou com uma supervisora onde tu possas ser honesta e falar do impacto que aquele caso está a ter em ti, porque às vezes as supervisantes até procuram isso. Procuram uma validação também emocional. Percebem? Ou seja, às vezes é a dúvida clínica, mas às vezes é também o apoio emocional, do impacto emocional daquele caso. Uma das coisas que as psicólogas com quem trabalho descrevem com mais frequência é exatamente isso. A sensação de que o caminho era solitário. E que só quando encontraram um espaço de partilha genuína, que é o que acontece, por exemplo, na minha mentoria CAPS, perceberam o quanto tinham estado a carregar sozinhas. Pois é, e aí elas até têm um momento de luto, a pensar em todos os anos que elas carregaram aquele peso nos ombros. E a questão, e como eu dizia há bocado, não é porque os casos fossem diferentes, mas porque finalmente havia um lugar onde podiam pousá-los. É isso. Então já falei de duas consequências. Primeiro é a dúvida, não sabes o que é que has de fazer com ela. Segundo é sobrecarga emocional. E agora a terceira é o crescimento que fica estagnado. Essa é a terceira consequência. O que é que eu quero dizer com isso? Esta consequência é aquela que tem mais impacto a longo prazo. Porque imagina, se tu não tens suporte estruturado, o crescimento profissional tende a seguir um padrão muito específico. Cresces muito no início, com a novidade, com os primeiros casos, com a adrenalina de estar a aprender, depois começas a abrandar ou a estagnar. Não porque a psicóloga deixou de se esforçar, mas porque sem desafio externo, sem o confronto com perspectivas diferentes, sem alguém que faça as perguntas certas, o raciocínio clínico começa a circular sempre nas mesmas rotas. Ora, imagina, vou voltar a pôr a metáfora porque eu adoro metáforas e uso muito nas minhas consultas e não somente quando aplico o modelo ACT, mesmo nas minhas consultas TCC, quando vejo que faz sentido, no momento da entrevista motivacional ou até na terapia focada nos esquemas, onde se usam muito simbolismos. Imagina que lá estás tu outra vez a fazer, agora não vou falar de um bolo de chocolate, vou falar de uma bolonhesa, não é? Ou de uma lasanha até. Imagina que tu estás a cozinhar, aliás, cozinhas a tua lasanha há anos e fica sempre boa, toda a gente adora. Mas há um dia que estás a cozinhar a tua lasanha e tens alguém contigo na cozinha que te faz perguntas. Olha, porquê é que tu, para fazeres o bolo bechamel, colocas esta farinha, este tipo de farinha, e não colocas esta manteiga, tu colocas primeiro a manteiga e depois a farinha, enfim, vai-te questionando um bocadinho sobre o processo. Se calhar, se tu estiveres aberto à experiência, claro, se te sentires irritada, não vais absorver nada. Mas se tu estiveres aberto à experiência e ela te der uma ou outra dica, ou orientação, neste caso, que pode melhorar o teu cozinhado, tu até ficas, ora, nunca tinha pensado nisso realmente. Dá-te uma perspectiva diferente e tu até adicionas aquilo e algo que já era bom fica ainda melhor. E as pessoas até dão conta: uau, tu estás cada vez melhor a cozinhar, ok? Isto aqui é a mesma coisa com a clínica, até porque sabemos que o raciocínio clínico é algo que se desenvolve ao longo dos anos, não pode estagnar. E é por isso que nós vamos a congressos. Por que nós vamos a congressos? Vocês já pensaram, será que é só para rever os nossos colegas? Não. Nós vamos a congressos que é para nos atualizar em relação à investigação científica, para ver se há novos processos psicoterapêuticos, novos dados, para realmente nós melhorarmos a nossa prática clínica. Então, o que eu estava a dizer é que sim, nós fazemos o que sabemos fazer, com os pacientes que conhecemos bem, de formas que já nos é familiar, como a tal lasanha, não é? E há um conforto nisso, mas há também um custo, porque a prática clínica que não é questionada não cresce, repete-se, ok?
E uma psicóloga se repete durante anos sem espaço de reflexão estruturada chega a um ponto em que a competência técnica existe, mas a energia para exercer já não é a mesma. Já não tem aquele motor, digamos assim, de arranque como tinha no início. Arranca devagarinho, sempre igual, da mesma maneira. E aqui não é forçosamente uma questão de burnout, ou porque está em excesso de pacientes. Aqui pode ser mesmo estagnação por isolamento. Eu sei que muitas psicólogas tentam contornar isso também com as formações. E eu não digo que nós não devemos fazer formação. Eu própria também faço, só que eu faço uma coisa diferente, que é, quando eu me foco numa formação, eu depois quero fazer supervisão. Ou faço supervisão, ou estruturo eu própria toda a informação que eu ganhei na formação e depois vou aplicá-la. Porque se não fizer isso, toda a informação que eu ganhei na formação, eu vou perdê-la. Por isso que eu, ao estruturar formação, eu estruturo-a sempre com momentos práticos, verdadeiramente práticos, não só o de escuta. Até porque, se vocês olharem para modelos explicativos de como é que o cérebro aprende, vão dar conta que ouvir e ver slides é a base da pirâmide. Nós precisamos de muito mais para estudar, por acaso é algo que eu também gosto muito, que é como é que o nosso cérebro aprende. Isso tem a ver com produtividade, que esses assuntos a mim deixam-me muito curiosa. E há tempos eu vi uma investigação que estava relacionada com métodos de estudo por colegas da Faculdade de Psicologia do Porto e explicavam realmente como é que o nosso cérebro aprende melhor a informação. E aprende questionando, aplicando, quando nós realmente reproduzimos a informação por palavras nossas, não só decorar uma definição, e é aí que realmente a informação passa para uma fase de memória a longo prazo e não só algo curto e longo prazo, não algo que é mais da memória de trabalho. Estou a exagerar, não é? Porque a memória de trabalho é algo muito efêmero. E é somente para a atividade que estamos a realizar no momento. Claro, quando saímos de uma formação, saímos com mais know-how. Mas temos que ser capazes depois de o aplicar nas nossas sessões. Então, já falei nas três consequências. Esta terceira tinha então a ver com o crescimento que fica estagnado. E agora é importante nós falarmos o que é que muda quando o suporte existe. E quero partilhar algo que eu ouço com frequência. Psicólogas que encontram um espaço de paz real, onde podem ser honestas sem julgamento, escrevem mudanças que não esperavam. Então, elas não falam só que aprendem mais. Atenção que esta informação que eu vos estou a dar deriva de questionários que eu própria faço às minhas alunas. Ou seja, isto não são informações dadas no achismo. Falam de respirar até de forma diferente, porque eu ensino isso na mentoria, na minha mentoria CAPS, de entrar nas sessões com mais calma, ou seja, sem estar com o sistema de alarme ligado, de tomar decisões clínicas com menos peso, de perceber que as dúvidas que tinham eram partilhadas por colegas que admiravam, isso é que é lindo, colegas que elas admiram, que elas têm respeito pelo seu percurso clínico e que percebem que também são dúvidas partilhadas. E lá está, isto reflete bem que o trabalhar sozinho, acreditares que és a única que não sabe. Porque tu tens de te debater com os teus próprios pensamentos e com a tua autocrítica. E a autocrítica não te vai dizer que tu és a maior, pelo contrário, para tu estares atenta e tentar sempre melhorar, a autocrítica também serve, mas claro que nós temos que saber doseá-la, serve para nós estarmos em constante evolução. O problema é que quando nós não temos feedback, nós ficamos ali presas e achamos que as outras todas fazem bem. Que o que sentes é sinal de que algo está errado somente em ti. Eu posso te dizer aqui com este episódio que não está.
E é sinal que estás a fazer uma profissão exigente sem a rede que tu mereces. É por isso que eu, quando criei a mentoria CAPS, eu disse: chega, eu não quero ver mais nenhuma psicóloga sozinha, sem saber o seu valor e estagnada. O suporte, então, não é um luxo, é uma condição para exercer bem e durante muito tempo. Então, agora, quer que tu faças essa reflexão. Pergunta-te diretamente: eu tenho espaço onde posso dizer não sei sem receio? Lembras das perguntas do início? Tem alguém que me conhece clinicamente e que me faz as perguntas certas? Sim, porque depois na supervisão eu conheço o estilo clínico das minhas supervisandas e eu sei em que fase é que elas se encontram, derivada da minha experiência e a minha longa formação ao longo destes anos e da minha também supervisão, porque eu também estou aqui porque são muitos anos a receber supervisão. Eu sei o estilo de cada uma e eu sei até onde é que eu posso ir com cada uma delas. Por fim, tens uma rede de pares com quem cresces e não só com quem te queixas, porque depois é preciso ver em que grupos é que nós estamos inseridos. E é o que eu faço na minha mentoria. Eu tenho regras que elas têm que respeitar para estar naquele grupo. Daí aquele grupo se tornar de crescimento e nunca de julgamento. Se a resposta for não a uma destas perguntas que eu te fiz agora, a falha não é tua. É uma lacuna que pode ser preenchida. E quando é preenchida, a prática clínica não é a única coisa que muda. Tu própria mudas, psicóloga. A forma como te sentes no fim do dia muda. A forma como entras nas consultas muda. E a longevidade da tua carreira muda. Existe investigação que explica que o psicólogo que se mantém mais tempo, ou psicoterapeuta que se mantém mais tempo na prática clínica é aquele que faz supervisão, não é o que está sozinho. Então, carregar a clínica sozinha pode parecer a opção mais simples e mais barata também, não é? Mas raramente é mais sustentável. Se este episódio te fez pensar no suporte que tens ou que ainda não encontraste, então reflete. Reflete se é o momento de começar a fazer supervisão ou até um acompanhamento mais sustentado ao longo de algum tempo, que é o que, por exemplo, eu tenho na minha mentoria. Mas o meu objetivo aqui não é estar-te a vender nada. O meu objetivo aqui é que tu reflitas, é que tu penses. Tal como eu coloco esta semente nas minhas alunas, eu coloco em ti aqui agora. Se esta reflexão foi importante, partilha também este episódio com uma colega que reconheças que ela verifica este conteúdo como importante para a vida dela. E às vezes, e porquê? Porque às vezes a mensagem certa chega pela voz de alguém em quem confiamos. Como é óbvio, não é? As pessoas que nos conhecem. Espero que este episódio fez sentido para ti e espero ver-te em breve nos próximos episódios.